Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós vamos à nossa segunda aula, com esse nosso primeiro vídeo da nossa matéria Liturgia. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus para que Ele nos abençoe e nos ilumine em todo momento. Senhor amado, quero te agradecer por esse momento em que posso me reportar aos teus filhos, ó Deus, que estão cursando o básico em teologia. Te peço, ó Deus, a tua bênção, a tua iluminação, para que tudo que for ministrado nesta aula possa ser compreendido e praticado na vida dos teus filhos, nos seus respectivos ministérios, vida cristã, para a glória do teu nome. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando sequência então à nossa matéria, vou falar sobre o culto no Velho Testamento. Como que se processava, como que acontecia o culto nos tempos do Antigo Testamento. A lei judaica, ela determinava que os israelitas servissem a Deus na vida, em cada dia, observando os preceitos e as instruções, ou então mediante o culto celebrado em lugar sagrado e em hora regulamentada. Isso quer dizer que um hebreu ele tinha o compromisso de servir a Deus durante todos os dias da sua vida, ininterruptamente. A sua vida deveria ser uma vida de serviço a Deus. Mas existia também uma regulamentação no sentido de se estar prestando o culto ao Senhor em um lugar, em uma hora determinada, obedecendo todos os regulamentos necessários para a celebração daquele culto. E é sobre esse culto que essa matéria, liturgia, ela vai girar em torno das questões relacionadas a ele, a esse culto propriamente dito, que envolve uma ordem, que envolve obediência de regulamentos, de preceitos. Não poderia ser na informalidade, mas havia toda uma formalidade para que esses cultos pudessem ser prestados. Esta segunda forma, então, de culto, na Bíblia e em muitos idiomas, é denominada, então, serviço divino. Serviço divino. Quando as pessoas, então, paravam para cultuar a Deus em um determinado dia específico, numa hora específica, num lugar específico, elas estavam, então, prestando um serviço divino, que era esse culto. Não apenas uma instituição humana, mas antes uma expressão institucional do relacionamento recíproco entre Deus e o homem. Já fica bem claro, já desde os primórdios, que o verdadeiro culto a Deus é aquele culto em que acontece numa verdadeira via de mão dupla. O adorador está numa relação espiritual com Deus a quem ele está adorando. Então a criatura adora o seu Criador. E naquele momento o seu Criador ouve e interage, interage com a criatura, com o adorador naquele momento. Então há um momento de comunhão, O homem adora e Deus recebe a adoração e corresponde à adoração que lhe está sendo prestada naquele momento. Ok? Então essa é a ideia, é um conceito de culto que nós temos já desde os tempos do Antigo Testamento. Tanto do lado de Deus como do homem opera-se um agir e um falar. O homem fala, Deus ouve. E enquanto o homem fala e Deus ouve, Deus também está falando, e o homem precisa ouvir a voz de Deus enquanto o adora. O lugar especial e o tempo certo separam o culto do dia a dia, bem como a presença do sacerdote como intermediário. O serviço divino, assim concebido, foi introduzido como fruto maduro da
teofania sinaítica, ou seja, teofania, né, aquela expressão que significa manifestação divina, ou seja, quando Deus se manifestou lá no Sinai, né, é a chamada teofania sinaítica, a manifestação de Deus, né, lá no Monte Sinai, quando ele então se reportou a Moisés e falou a Moisés, e ali começou a trabalhar com Moisés a questão de como que o povo deveria estar prestando o culto a ele, a Deus, e qual seria o lugar e quais objetos, na verdade, estariam envolvidos em meio àquela adoração. O serviço divino assim concebido foi introduzido, então, como fruto maduro, como disse, da teofania sinaítica, ao pé do Monte Sagrado. O grupo transfuga do Egito e em caminho pelo deserto experimentava pela primeira vez a sacralidade de um lugar a par com a palavra de Yahvé, precedente da aparição de Deus, funcionando, né, Moisés como medianeiro ali. Deus está dando ordens para que o povo obedeça e Moisés está mediando, então, essa fala entre Deus e o seu povo. Bem, mas é preciso também nós compreendermos, ainda um pouco antes dessa revelação de Deus, de como deveria ser o culto que Israel deveria estar prestando, é bom saber que, antes mesmo de Moisés, Deus já era cultuado, Deus já era adorado por seus adoradores, pelos seus adoradores. Então, nós vemos o culto, que o culto ele é um patrimônio, como diz aí na nossa apostila, né? Ele é patrimônio comum do gênero humano. O homem tem um sentimento, um desejo, uma necessidade de cultuar, de adorar, né? Em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, encontramos por 2 vezes uma ação litúrgica, um ato litúrgico. O primeiro deles envolve aquela cena, né, relacionando Caim e Abel, quando ambos comparecem perante Deus para prestar-lhe um culto, para oferecer, né, os seus ingredientes como oferendas, né, para adoração. E a Bíblia diz que os dois cultuam, que os dois comparecem diante de Deus para oferecer, para adorar a Deus, Caim, né, e Abel. A Bíblia nos diz também que Noé, após o dilúvio, ele também edificou um altar e adorou o nome do Senhor. Mas nós observamos também que antes mesmo de Noé, lá no capítulo 4, versículo 26, existe uma situação que nos chama bastante atenção. Diz assim o texto: e a Sete também nasceu um filho, e ele chamou o seu nome Enos. Aí diz o texto assim: então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Bem, não diz exatamente no texto como foi essa invocação, né? Que eles se utilizaram para construir ali um lugar de adoração, quais foram os elementos utilizados para promoverem a adoração. A Bíblia só faz uma afirmação, que foi por esse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Invocar, na Bíblia, nós sabemos que é adorar. E Jó, oferecendo sacrifícios de expiação de pecados, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos fala sobre isso, que Jó, todos os dias, à noite, ele oferecia sacrifícios ao Senhor, né, pelos seus filhos, pensando na possibilidade de que os seus filhos tivessem cometido algum pecado durante o dia, e ele estaria então agora oferecendo, né, sacrifícios a Deus, suplicando o favor divino em prol dos seus filhos. Bem sabemos que Jó, ele foi contemporâneo, né, de Abraão, não é verdade? Então, quer dizer, nesse tempo, então nós já observamos que havia já entre os povos, né, essa prática da adoração. Conclui-se daí com direito ser o culto fenômeno essencialmente humano.
De acordo também com as pesquisas da história das religiões, que é comum, né, todos os historiadores afirmarem que em tempos remotos, né, em tempos bem antigos, a prática do culto, a prática da adoração, ela é vista presente na vida e na cultura de muitos povos antigos. Os sacrifícios descritos em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 representam dois tipos diferentes quanto à sua motivação. Diz-nos o texto que Caim e Abel ofereceram as primícias da lavoura e do rebanho, em ação de graças e para impetrar a bênção para o futuro. O sacrifício de Noé teve como fundamento a salvação de perigo mortal. Os sobreviventes começaram sua vida olhando para o Salvador, a quem pertence a vida recém-doada, enquanto Jó cultua a Deus, oferecendo sacrifícios para obter o perdão divino. Então você observa que não é apenas a realidade do culto que existia, mas as motivações eram várias. E para cada culto, como nós observamos aqui, existia uma motivação diferente uma da outra, não é verdade? Tais motivos conservam seu valor até os tempos atuais. Por exemplo, honra-se ainda tanto o Deus benfeitor, redentor e perdoador. Então, nós entendemos que Deus ele é adorado em um culto de gratidão, como é o caso de Caim e Abel, que levam, né, para aquele momento da adoração as primícias da lavoura e do rebanho. Caim, né, levou do fruto da terra e Abel levou do fruto, né, das primícias do rebanho. A Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas recusou o sacrifício de Caim. Bem, tudo nos leva a crer, pelo contexto bíblico, né, que quando a Bíblia fala sobre esse episódio, que o grande problema de Caim não estava propriamente na sua oferta, mas no seu coração, né? Na sua motivação real, né? Real, que levou Caim a oferecer realmente aquele sacrifício, como estava o seu coração naquele momento, porque a Bíblia diz que Deus atentou para o sacrifício de Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou, entende? Então, houve ali uma reprovação do sacrifício, da adoração de Caim. Bem, então, ainda hoje, nós podemos, semelhança do primeiro modelo, né, estar oferecendo sacrifícios de adoração como fruto de gratidão, a semelhança de Noé, oferecendo sacrifícios de adoração, no sentido de estar adorando, cultuando a Deus por Ele ter nos salvado, né, da perdição, da condenação, da destruição, como foi o caso de Noé. E podemos também estar adorando a Deus com súplicas, com intercessões, clamando por vidas, clamando por pessoas, clamando por salvação e também pedindo a Deus pelo seu perdão, né, que é o caso de Jó, que vai orar intercedendo pelos seus filhos. Ainda hoje, então, esses motivos de adoração, eles estão presentes na nossa realidade espiritual enquanto adoramos a Deus. Os patriarcas celebraram seu culto no seio da família, em lugares improvisados, no alto de um monte, debaixo de uma árvore frondosa, junto à fonte de água. Vamos entender que ainda por ocasião, pelo tempo, né, dos patriarcas, não existia ainda a estrutura nem de um templo, nem de um tabernáculo, não é verdade? Então, uma casa era um lugar propício para adorar. No meio do caminho, né, no deserto, numa floresta, debaixo de uma árvore, qualquer lugar seria um lugar propício para alguém estar adorando e servindo a Deus.
Alude-se apenas a um santuário a ser fundado futuramente, que é o caso de Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 22, aonde ele pega uma pedra, edifica ali o altar e diz que aquele lugar em breve seria a casa de Deus, e dá o nome daquele lugar Betel, né? Betel, que quer dizer casa de Deus, quer dizer que ali seria um lugar, né, exclusivo para a adoração, marcando então a transição para outra forma de vida. E é interessante observar também que no livro de Gênesis, os patriarcas, eles estiveram muito envolvidos com a prática da adoração, levantando altares de adoração ao Deus Criador. Se observa em Abraão, Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8, capítulo 13, versículo 4 e 18, capítulo 22 e versículo 9. Temos aí, nessas referências, o patriarca Abraão levantando altares para adorar o Senhor. Isaac, também no capítulo 26 de Gênesis, versículos 24 e 25. E Jacó, no capítulo 33, versículo 20, e o capítulo 35, versículo 7. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, então nessas referências, eles são apresentados como adoradores, né, em potenciais diante de Deus, em uma dada situação, em um dado acontecimento ocorrido. Então eles entendiam que deveriam adorar a Deus por um motivo específico, e ali levantavam o altar e adoravam ao Senhor. Isso nos faz, meus irmãos, pensar que nós precisamos, à semelhança dos nossos patriarcas, sermos homens e mulheres que estejam sempre levantando nossos altares em adoração a Deus, né? Precisamos estar erguendo os nossos altares individuais, nosso momento a sós com Deus, nosso momento de comunhão. A nossa vida, ela precisa ser, então, um verdadeiro altar de adoração. Deus precisa estar sendo louvado, adorado e exaltado na nossa vida, na nossa existência, em todo momento. A sequência, né, desses levantamentos de altares por parte dos patriarcas nos ensina que nós precisamos manter uma linha de comunhão, de adoração, de serviço ao Senhor, né? E é interessante que na experiência de Jacó, nós observamos algo interessante. No capítulo 35, versículo 1, a palavra de Deus vem a Jacó em forma de uma ordem. Deus diz para Jacó, faze um altar. No capítulo 35, versículo 3, a resposta de Jacó em forma de plano ou promessa foi, farei um altar. No capítulo 37, capítulo 35, versículo 7, a obediência de Jacó, ela vem em forma de ação, diz o texto, edificou o altar. E no capítulo 35, versículos 9 a 15, temos o resultado, que Deus abençoou a Jacó. Então, o que Deus manda, Jacó obedece e faz. E como resultado da sua obediência em levantar o altar ao Senhor, é que diz aí no texto, capítulo 35, 9 a 15, que Jacó recebe a bênção do Senhor. Isso quer dizer que Deus nos abençoa quando nós nos dispomos a obedecê-lo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Na inexistência de tempos sagrados, festejavam-se certas ocasiões importantes, como a mudança das pastagens, antecipações da Páscoa, né? O nascimento de filhos, imposição do nome à criança. O pai funcionava como intermediário. Ele ou a mãe recebiam as palavras orientadoras e promissoras de Deus. O pai administrava a bênção. O sacrifício é motivado por objetivo fortuito, não por instituição regulamentada. A prece igualmente nasce da situação concreta. Então, tudo acontecia num ambiente bem familiar, né? Deus era adorado nos lares, nas casas dos nossos antepassados. Bem, o tempo passa e chegamos então ao período em que
vai haver o culto e o tempo, né? Ou seja, em ocasiões, em momentos no decorrer do ano em que o povo deveria estar prestando, oferecendo culto realmente ao Senhor por razões específicas. Razões específicas. Aí nós temos então a questão do sábado, né? O dia de sábado e as festas judaicas. A adoração, quando expressa em ritual, ela exige tempo, o tempo, o momento, a ocasião em que vai ser realizado. Sob o antigo pacto, Deus fez provisão para períodos de tempo, diários, semanais, anuais e mesmo de gerações, para o cumprimento da obrigação de culto em Israel. O sacrifício diário, o descanso do sábado ou do sétimo dia, os primeiros dias do mês e as 5 festas anuais do período pré-exílico foram divinamente determinados. Diz o texto, Números 29 e 39, tempos designados. Eram considerados centrais na expressão da adoração a Deus em Israel, porque eventos passados nos quais Deus agira nunca deveriam ser esquecidos. Então, o que fica marcado para nós aqui? Nós vamos ver que Israel ele celebrava durante o ano várias festividades, né? Várias festas. Só que essas festas que Israel celebrava não tinha como objetivo simplesmente promover um ajuntamento religioso. Não tinha como objetivo, motivação, apenas ajuntar o povo de todas as partes para congregá-lo, né, em um determinado lugar e ali passar ali um tempo para uma mera celebração. Não. Mas as festas judaicas elas tinham suas razões, os seus motivos. Deus havia agido na história do povo de modo muito direto, muito marcante. E essas festas estavam todas elas relacionadas a esses acontecimentos específicos. Então, para cada acontecimento havia uma celebração. E todas as vezes que uma celebração acontecia, o povo se recordava do grande feito operado pelo Senhor, que aquela festa trazia a lembrança. Então, por exemplo, nós temos a Páscoa, né? A Páscoa, que era celebrada em 14 de Nisan, que ficava no nosso mês, nosso período anual correspondente de março e abril. Qual era o propósito da Páscoa? Lembrar ao povo de Israel do dia em que o Senhor o libertou com mão forte da escravidão do Egito. Na ocasião da Páscoa, um cordeiro era morto e era comido e servido com ervas amargas e pães sem fermento. Anualmente, Israel celebrava essa Páscoa. E é interessante que o texto lá de Êxodo capítulo 12 nos diz que Deus fala para Moisés que chegaria o tempo em que as famílias estariam reunidas no dia específico para celebrarem a Páscoa, e iria acontecer que os filhos iam perguntar aos seus pais, né? Papai, mamãe, que festa é essa? O que significa isto? Aí então os pais deveriam dizer para os seus filhos que aquela festa era uma recordação, era uma lembrança do dia do grande livramento que Deus proporcionou ao seu povo, tirando ele da escravidão do Egito. E assim, aquela explicação, né, ela foi sendo passada de geração em geração, de sorte que isso nunca se apagou da memória do povo de Israel. Havia a festa dos pães asmos, que era celebrada entre 15 e 21 de Nisan, né, entre março e abril, com o propósito de lembrar como os israelitas foram tirados por Deus às pressas do Egito. Vejam que nós estamos falando de celebrações que estavam relacionadas uma à outra, né? A Páscoa, que era a festa que lembrava o grande livramento, e a festa dos pães asmos, que lembrava como que o povo saiu. Então, a festa da Páscoa lembrava o livramento na seu modo geral. E a festa dos pães asmos lembra
como que o povo então foi liberto da escravidão. E tinha então como propósito lembrar como os israelitas foram tirados por Deus às pressas do Egito. Eram preparados pães sem fermento e reuniões de adoração eram realizadas. Então, ali eles se lembravam que o povo havia sido tirado às pressas, né, ali da terra do Egito, e naquele dia eles comeram não somente pães asmos, mas também ervas amargas. As ervas amargas faziam o povo lembrar dos anos difíceis que eles passaram, né, na terra do Egito. Né? As ervas amargas faziam o povo lembrar, né, do período de escravidão e do sofrimento que eles haviam passado como escravos na terra do Egito. Temos também a festa das primícias, ou primeira colheita, celebrada em 16 de Nisan, entre março e abril, com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus, e a colheita era fruto da sua benignidade. Na ocasião, os primeiros frutos das colheitas eram então ofertadas, eram as primícias, onde de todo fruto, toda a colheita do povo, a primeira porção pertenceria ao Senhor. Né? A primeira porção pertenceria realmente ao Senhor, era dada ao Senhor como um ato de gratidão, de reconhecimento por tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo, para que o povo pudesse então estar tendo, né, aquela grande colheita. A festa das semanas, que era também conhecida como a festa de Pentecostes, celebrada em 6 de Sivan, entre maio e junho, com o propósito de mostrar alegria e gratidão a Deus para a colheita obtida. Era realizada 50 dias depois da festa das primícias e celebrava a colheita do trigo. Então é interessante aqui observar que essas duas festas, elas nos fazem recordar aqui um grande acontecimento, dois grandes acontecimentos da história já relatada no Novo Testamento. A festa das primícias, ela aponta para a ressurreição de Cristo, como sendo, né, o primeiro dos frutos a aparecer, né? Como Paulo diz em capítulo 15 de 1 Coríntios, que na ordem da ressurreição, Cristo aparece primeiro como sendo as primícias, né? As primícias dos que morreram e que agora ressuscita. Então, a festa das primícias no Antigo Testamento, ela tem um sentido tipológico em que ela aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. Mas logo depois nós teríamos a festa de Pentecostes, que aconteceria 50 dias após a festa das primícias. E é justamente o que vai acontecer 50 dias após a ressurreição de Jesus. Porque 40 dias após a ressurreição de Jesus, ele vai assunto aos céus. E aí os discípulos recebem a promessa do revestimento de poder. E eles ficam então no cenáculo orando ao Senhor, buscando ao Senhor, e diz o texto então que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a festa da colheita, a Bíblia nos diz que Deus enviou o Espírito Santo, o Senhor enviou o Espírito Santo sobre a igreja, e os crentes foram ali revestidos de poder. Pedro, então, naquele dia prega um poderoso sermão, e diz a Bíblia que cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Veja bem, agora vamos voltar aqui, que esta festa de Pentecoste acontecia com o propósito de mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita obtida. Era realizada 50 dias depois da oferta das primícias e celebrava a colheita do trigo naquele dia, meus irmãos. Enquanto se estava celebrando, né, ainda a colheita do trigo, houve naquele dia, então, uma grande colheita espiritual. Diz o texto de Atos capítulo 2,
que cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, vocês observem que enquanto no Antigo Testamento os israelitas estão celebrando a Deus pelas colheitas, pelas grandes colheitas que haviam feito, né? A igreja está agora também na sua festa de Pentecostes, celebrando a Deus, adorando ao Senhor pela grande colheita, mas não de trigo, não do alimento material, mas uma colheita de almas, logo no início da trajetória da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também a festa das trombetas, celebrado em 1º de Tisri, entre setembro e outubro, com o propósito de comemorar o início do ano civil. Esse era um dia de descanso e de fazer ofertas, onde as trombetas e os chifres eram tocados o dia inteiro. Temos o dia da expiação, o chamado Yom Kippur, celebrado também no mesmo mês, no dia 10, né, entre setembro e outubro, com o propósito de oferecer sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes e do povo e purificar o santuário. Era um dia de descanso e jejum, onde sacrifícios eram oferecidos. Uma vez por ano, aquele sacerdote, né, oferecia ali o animal, derramando ali o seu sangue, e o sumo sacerdote levava então aquele sangue lá dentro, né, do lugar santíssimo, para fazer a expiação pelo pecado de todo o povo. Isso todos os anos acontecia. Então era um dia solene, o dia da expiação do pecado de toda a nação. Todos os anos isso se repetia. Graças a Deus, meus irmãos, que nós hoje não precisamos celebrar anualmente a festa da expiação, ou o dia da expiação, porque Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, e a morte dele foi suficiente. Ele derramou de uma única vez, numa única ocasião, o seu sangue expiador para a purificação dos nossos pecados. Mas o dia da expiação, lá no Antigo Testamento, aponta sim, né, para o grande dia em que Cristo expiou os nossos pecados na cruz do Calvário. A festa dos tabernáculos, celebrado entre 15 e 21 de Tisri, entre setembro e outubro, com o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então o povo, até hoje é assim, né, entre os judeus, montam lá suas tendas, suas cabanas, né, para relembrarem o tempo, o período de 40 anos em que o povo peregrinou pelo deserto. Consistia numa semana de festa por causa da colheita dos frutos, e o povo habitava em cabanas e oferecia sacrifícios. Havia também a Santa Convocação, celebrado também no mesmo mês, dia 22, com o propósito de comemorar o encerramento do ciclo das festividades. Era um dia de convocação, descanso e oferta de sacrifícios. A festa de Purim, celebrada 14 e 15 de Adar, entre fevereiro e março, com o propósito de comemorar a libertação dos judeus do tempo de Ester. Era um momento de grande alegria e festividades, e o livro de Ester, então, era lido nesta ocasião. Os irmãos conhecem bem a história. O livro de Ester, ele narra justamente o grande acontecimento em que um grande inimigo do povo de Deus tramou uma grande cilada, uma grande armadilha para destruir, para exterminar definitivamente o povo de Israel na face da terra. Mas Deus interveio na história, e o que ele havia planejado contra o povo de Israel, né, ele provou do seu próprio veneno. E a Bíblia nos diz que aquele inimigo foi morto. O povo de Israel prevaleceu, e todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus foram também exterminados. E Deus ali agiu em favor do seu povo, preservando a vida do seu povo. Isso deixa para nós uma grande lição. Temos muitos inimigos, mas temos o inimigo número 1 da igreja, que é o diabo.
Ele nunca vai deixar de nos tentar, de armar as suas ciladas para nos apanhar. Mas não vamos temê-lo. Vamos temer sim ao Senhor nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele sim é o Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz que o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará as nossas vidas e nos livrará do diabo, por piores que sejam as suas ciladas, as suas armadilhas, mas no nome de Jesus a igreja vencerá. E a Bíblia nos diz, em Apocalipse, e eles, fazendo referência à igreja, o venceram pelo sangue do Cordeiro. O inimigo já está derrotado. A vitória, como lá no livro de Esther é narrada, hoje a vitória continua sendo do povo de Deus. Temos o sábado, celebrado a cada 7 dias, com o propósito de dar descanso para as festas e para as pessoas e os animais, a fim de que o homem fosse renovado tanto física quanto espiritualmente. Era um dia de descanso, a qual um dia de descanso, a qual ninguém poderia trabalhar. Nós vamos observar que realmente era uma lei muito rígida, muito rígida. O sábado era celebrado com muito zelo, né, pelos judeus, e chegou assim até a um extremo, onde as pessoas passaram a venerar, né, a atentar mais para a guarda do sábado do que mesmo por amar e proteger o seu próximo, quando isto deveria acontecer no dia de sábado. Isso acontece no tempo de Jesus e por ocasião do ministério de Jesus e com Jesus. Quantas vezes Jesus foi criticado, Jesus foi perseguido, Jesus foi acusado pelos religiosos da sua época, porque ele curava no sábado, ele fazia o bem no sábado. E Jesus, né, por diversas vezes, ele falou ao povo, né, dando a entender que o amor ao próximo, o amor a uma vida, estava além do zelo daqueles religiosos em relação ao sábado. Numa certa ocasião, Jesus falou para eles quando foi interrogado, foi acusado de estar fazendo um prodígio no sábado, um grande milagre no sábado. Ele disse: qual de vós, se o seu boi cair em um buraco no dia de sábado, deixará o animal até no dia seguinte para depois ir lá e tirá-lo? Vocês não vão lá libertá-lo, aquele animal, antes que ele morra? Então ele levou aquele povo a refletir. Quanto mais deveria o Filho do Homem agir no dia de sábado para curar, para salvar aqueles que necessitam de salvação, que necessitam da bondade, do poder de Deus no dia de sábado. E Jesus então conclui, né, também dizendo que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. E ele conclui dizendo: fiquem sabendo que o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Né? Então, acima do sábado está o nosso Senhor. Bem, mas o sábado era um dia que deveria ser observado, ser guardado, né? Há um mandamento, né? Em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11, onde está dito que o povo deveria guardar. Nesse dia o povo não deveria trabalhar, não deveria ter nenhuma atividade, mas deveria descansar, lembrando, né, do dia da semana da criação, em que Deus fez os céus e a terra no período de 6 dias, e no 7º ele descansou de todas as suas obras. Bem, mas nós sabemos que esse mandamento, com o passar do tempo, ele foi levado assim a um extremo, como eu acabei de afirmar, ao ponto de se negligenciar, de se desprezar a vida de um ser humano, né, em função da guarda do sábado. E isso não era apropriado, não foi aprovado por Deus nesse sentido. O próprio Jesus deixa isso bem claro durante o seu ministério. Temos aí também o outro dia, né? Primeiro temos o sábado, depois nós temos Lua Nova.
Celebrado no primeiro dia do mês lunar, com o propósito de celebrar o início do mês lunar, com festas religiosas. As atividades comerciais também eram suspensas nesse dia. Ano de descanso ou sabático, celebrado a cada 7 anos com o propósito de dar descanso para a terra. Tanto o ano sabático, as terras não eram cultivadas. Então, temos aí mais uma referência em relação ao dia. Bem, temos também aqui o ano de descanso, né, que é o ano sabático, celebrado a cada 7 anos com o propósito de dar descanso para a terra. Durante o ano sabático, as terras não eram cultivadas. Então, durante aquele período, né, aquele tempo prolongado, que era chamado ano sabático, a terra experimentava um grande tempo de descanso e nada poderia ser cultivado, nada deveria ser trabalhado ali durante aquele período chamado ano de descanso ou ano sabático. Temos também o ano do jubileu, celebrado a cada 50 anos, com o propósito de ajudar os pobres e preservar a ordem social. Ocorria a libertação dos escravos e a devolução das terras aos donos originais. Era então o ano do jubileu. A cada 50 anos acontecia isso. Então, pessoas eram libertas da escravidão, né? Os pobres, claro, que lucravam com isso, porque havia uma grande ação para se preservar a ordem social em Israel, nesse chamado ano do jubileu. Além dessas festividades judaicas citadas no Antigo Testamento, vale lembrar que também havia a festa extra-bíblica chamada Hanukkah, conhecida como Festa das Luzes ou Festa da Dedicação, conforme aparece em João capítulo 10, versículo 22. Essa é uma celebração em referência à recuperação e purificação do Templo de Jerusalém por Judas Macabeus, no ano 164 a.C., após a profanação efetuada por Antíoco IV, né, Epifânio. Bem, nós temos aqui na sequência ainda um longo relato acerca da questão do sábado. Eu vou estar passando para vocês aqui uma atividade que vai fazer com que vocês estejam se aprofundando um pouco mais nas questões das festas, tá bom? Das festas judaicas. E eu não vou me estender, e é por essa razão também que eu não me prolonguei muito aqui nas explicações, porque eu quero que os irmãos estejam fazendo, né, uma atividade que vão levá-los a um campo de pesquisa, de conhecimento, de descoberta muito interessante em relação a essas festas judaicas e aos dias de celebração, ok? Muito bem, eu vou encerrar aqui agora esse vídeo, ok? E vou estar passando para vocês e retorno no segundo vídeo da nossa segunda aula.